Bom, pessoal, continuando aqui a série do Apocalipse, ainda tem muita coisa para ver, mas esse vídeo aqui vai ser bem interessante, tá? Aqui sobre o falso profeta, né? Que sempre me perguntam quando falo sobre o Apocalipse. Então nós vamos analisar aqui, vocês vão gostar bastante das informações desse vídeo, tá? E obrigado aos que estão comentando, dando like, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade do canal. Quem tiver amigos futuristas também, pode compartilhar a playlist toda, tá? É só teclar aí no canal, playlist, que tem todos esses temas, tópico por tópico, que a gente está destrinchando e vamos destrinchar mais, tá bom? Então vamos lá. O Apocalipse retrata, né, um tipo de uma trindade do mal, né? A besta, o dragão e um falso profeta, né? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, como rãs. Nós já identificamos aqui nessa série de vídeos, né, que a besta é Nero ou a própria Roma, né? Que o termo besta, therion em grego, pode ter um sentido ou outro. O dragão pode ser uma referência à dinastia herodiana, né? Que a gente está trabalhando com essa hipótese, porque faz sentido, né? E eliminaria aquela contradição, né, do dragão e a besta. E falsos profetas, né? Haviam muitos no primeiro século, né? Então, vamos tentar identificar qual que é esse falso profeta específico aqui, tá bom? Lembrando que o Apocalipse é simbólico, né? É um livro difícil, é complicado, a gente tem que ir para um tema, voltar depois de novo, depois voltar de novo. Vocês até perdoem a falta de cronologia, mas o livro do Apocalipse é assim, ele está falando de um tema num capítulo, depois ele retoma um outro capítulo que não tem nada a ver, então fica meio confuso. O livro de Atos nos dá uma pequena amostra desse fenômeno, né, de falsos profetas em várias passagens. Ó. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então era um falso profeta, era um mágico, era um charlatão. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então era uma moça que fazia artes de adivinhação. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários, ou seja, eles se converteram. Então haviam muitos, né, que faziam artes mágicas. Mas o mais provável, com certeza, é esse daqui que o livro de Atos menciona, Simão. Vamos dar uma lida e vocês vão entender, vocês vão achar interessante. Ó. Estava ali um certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo da Samária. Onde é que é Samária? Ali onde era o antigo reino do norte, né? E dizendo ser ele um grande personagem, o qual todos atendiam, desde o menor até o maior. Então todo mundo atendia ele, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Então a gente já vê logo de cara aqui na referência de Atos, que esse personagem é chamado Simão. Todo mundo atendia ele, do menor ao maior, dizendo que ele era o poder de Deus, né, que se chama grande. A respeito desse Simão, um dos pais da igreja, chamado Clemente, diz que ele era capaz de transmitir vida e movimento a estátuas. Olha que coisa curiosa. Eusébio, né, outro pai da igreja, nos informa que o inimigo da salvação engendrou um estratagema para conquistar para si a cidade imperial e levou até ali Simão. Com a ajuda de artifícios insidiosos, ele agregou a si muito dos habitantes de Roma. Então alguém, né, que Eusébio chama de inimigo da salvação, levou esse Simão para Roma para ele poder fazer as artes mágicas dele e agregou muitos lá em Roma. E curioso, né, que aqui no relato de Clemente ele fala que ele tinha o capaz de transmitir vida e movimento a estátuas. Devia ser algum truque, alguma bobagem da época, mas enfim. Isso bate direitinho aqui com Apocalipse 13, né, da besta que surge da terra, se a gente for analisar aquela hipótese herodiana. Ó, e vi subir da terra, aí seria uma referência à terra de Israel, outra besta, porque o Simão ele veio ali da Samária, né? Então outro inimigo, outra besta. E tinha 2 chifres, semelhantes ao do cordeiro, né? Que é Jesus, que o próprio Apocalipse identifica Jesus como um cordeiro. E o que esse Simão dizia? Que ele era o poder de Deus. Então ele era semelhante a um cordeiro e falava como um dragão, Roma. E exerce todo o poder da primeira besta, Nero, na sua presença. E faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, Nero, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais. Aqui a chaga mortal foi curada pode ser aquela hipótese de que Nero não tinha morrido, tá? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, de Israel, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, em Roma, dizendo aos que habitam na terra que se fizesse uma imagem da besta, provavelmente Nero, que recebera a ferida da espada e vivia,
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então ele foi levado para Roma, que nem nós vimos aqui, justamente para ajudar esse que Eusébio chama de inimigo da salvação. Então ele pode ter conduzido muitas pessoas a adorar a besta através das artes mágicas dele. Pois segundo Clemente, ele tinha o poder até de fazer uma imagem ganhar vida. Tá bom? Mas e Domiciano, Ronaldo, como é que fica? Domiciano também era uma outra besta, tá? E continua dentro dos 10 reis e dos sete chifres, né? Dos 7 reis lá de Apocalipse 18. Eusébio cita a apologia de Justino Mártir, endereçado ao imperador Antonino, aonde se lê: após a ascensão do Nosso Senhor aos céus, certos homens foram subornados por demônios. É assim que ele cita, né, Eusébio, como seus agentes, mas aqui ele está citando Justino, tá? Que é bem mais antigo. E diziam serem deuses. Então esses homens faziam artes mágicas e diziam ser deuses. Esses foram não somente tolerados, sem perseguição, como até considerados dignos de honra entre vós, os romanos. Um deles foi Simão, aquele mesmo Simão ali, ó, certo samaritano, da vila chamada Gitão. Este, no reinado de Cláudio César, que é um pouco antes de Nero, ao realizar vários rituais mágicos pela operação de demônios, foi considerado Deus em vossa cidade imperial de Roma, e foi por vós honrado como um Deus, com uma estátua entre as duas pontes do rio Tibre, numa ilha, tendo a subscrição em latim: Simone Del Sancto, ou seja, a Simão, o Santo Deus. E quase todos os samaritanos, também os poucos de outras nações, o cultuam, confessando-o como Deus Supremo. Então você viu que os samaritanos, que os habitantes da terra de Israel, foram enganados, assim como também muitos de outras nações. Aí depois de Cláudio veio Calígula, depois de Calígula veio Nero, tá? Então a gente não sabe se aquela referência da imagem da besta é de Nero, mas o mais provável é que sim, tá? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo. E o diabo, ou seja, o inimigo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Lago de fogo eu não preciso nem dizer, né, pessoal, que é uma referência simbólica, né? Pode ser tanto o incêndio de Roma, que pode ter matado essa besta e esse falso profeta, sei lá, ou pode ser uma referência ao inferno, né? Porque Beaumont está lidando com um livro que é helênico, né? Então pode ser uma referência ao mundo espiritual. Mas enfim, resumindo, o falso profeta que fazia sinais e prodígios provavelmente foi esse Simão que é citado no livro de Atos. Tá bom, pessoal? Paz a todos.